Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EFI Sem Complicação. Meu nome é Renata e hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre contribuições sensoriais para a performance habilidosa. E se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, ative o sininho de notificação e, se possível, compartilhe e deixe seus comentários com as dúvidas e sugestões. Os executantes habilidosos, eles parecem ser capazes de receber e processar uma vasta quantidade de informações rápida e precisamente. Além disso, de realizar ajustamentos quando se faz necessário. O sucesso na performance habilidosa, ele frequentemente depende de quão eficazmente o participante detecta, percebe e utiliza a informação sensorial relevante. O executante de sucesso é aquele, então, que com mais rapidez ele detecta o padrão de ação de uma adversária ou que sente os movimentos e posições do seu próprio corpo com maior precisão, como na dança ou na ginástica. E quais as fontes de informação sensorial? Nós temos a esterocepção, que a informação que vem do ambiente externo, ou seja, de fora do nosso corpo, principalmente a partir da visão, da audição e do olfato. Destaca-se que a visão é a principal entre as fontes de informação estereoceptiva e ela nos permite antecipar eventos que estão para acontecer ou nos fornece informação sobre o movimento de objetos e auxilia na detecção de aspectos espaciais e temporais de nossos próprios movimentos no ambiente. Além disso, a segunda principal fonte aí de informação estereoceptiva é a audição. Então, primeira é a visão, seguida da audição. Além disso, nós temos a interocepção. O que é isso? É a informação que vem de dentro do nosso corpo, como a fome e a sede, né? Que servem para manter aí nosso corpo vivo. E por fim, nós temos a propriocepção, que a fonte de informação ela vem de dentro do corpo, em grande parte desencadeado pelos músculos e articulações, e ela sinaliza a posição e movimento do corpo e dos segmentos corporais. Então, informação proprioceptiva ou sinestésica. A sinestesia, ela se refere ao sentido ou consciência que temos dos movimentos de nossas articulações e da tensão em nossos músculos durante a atividade motora. Por sua vez, tanto propriocepção e sinestesia, eles são utilizados hoje quase como sinônimos para se referir aí ao conjunto de informação sensorial interna que nos informa sobre as posições relativas de nossas articulações, a tensão em nossos músculos e a orientação dos nossos corpos no espaço. Essa fonte ela é importante em esportes como ginástica e mergulho de trampolim, por exemplo. Então, a sinestesia ela inclui aí uma combinação complexa de inputs, né? De vários receptores que devem ser integrados pelo sistema nervoso central, tá? Então, aqui nós vemos o aparelho vestibular, que ele se refere a órgãos sensoriais proprioceptivos localizados no ouvido interno e que sinalizam a informação sobre postura e o equilíbrio, ok? Depois, nós vemos, por exemplo, os fusos musculares aqui ao meio. Os fusos musculares, eles são receptores sensoriais localizados nos músculos que fornecem ao sistema nervoso informações sobre mudanças no comprimento do músculo. Temos também os receptores cutâneos. Eles são localizados na maioria das áreas da pele e sinalizam informações sobre pressão, temperatura e toque. E por fim nós temos, né, os órgãos tendinosos de Golgi.
que são localizados aí na junção de músculos e tendões e sinalizam informações sobre mudanças aí no comprimento do músculo, tá? Que é um outro sensor aí, né? Lembrando que esses órgãos tendinosos de Golgi, né, ele tem também um fator de proteção aí, né, contra uma contração excessiva. Muitas técnicas de orientação que os profissionais do movimento, né, que os profissionais de educação física, eles utilizam durante a instrução de habilidades motoras, também apresentam sensações sinestésicas daquelas relacionadas ao movimento ativo. E o problema aí com essas técnicas é que elas criam uma sensação sinestésica para a pessoa que é diferente daquela que ela vivencia quando executa o movimento sem o auxílio aí do profissional. E por isso os profissionais têm que tomar cuidado para não superutilizar essas técnicas, pois pode distorcer aí a sensação do sentir do executante relacionado ao movimento quando realizado de forma ativa. Então, agora a gente vai ver sobre o sistema de controle de circuito fechado. Ele representa uma maneira aí de entender como utilizamos a informação sensorial no controle dos movimentos e é comparando essa tarefa com a maneira como os sistemas físicos comuns utilizam a informação ambientais em situações diárias. Então, daqui a pouco a gente vai entender um pouquinho mais sobre o sistema de circuito, né, fechado. Ele é um tipo de controle que envolve, né, o uso de feedback e a atividade dos processos de detecção e correção de erro para manter a meta desejada. Então, nós temos aqui um modelo, né, de sistema de circuito fechado, em que nós temos aqui um input, que seria, né, um estímulo, o executivo, o efetor e o output, que é a resposta. O que a gente percebe de novo aqui nesse sistema? Nós temos o feedback, temos também essa parte de estado desejado e um comparador aqui, tá? Então, para a gente entender um pouquinho, o executivo, ele é o controlador. Ele que vai determinar aí as ações a serem tomadas para manter o estado de meta desejado. Então, quando você quer realizar uma determinada habilidade, você tem uma meta, né? Um desejo. O nosso desejo é sempre que a gente realize aquela habilidade de uma forma correta, né? O efetor, por sua vez, ele o executor, né? Ele executa a ação desejada. Um exemplo, o braço é normalmente o executor que executa a ação de arremessar a bola. Então, normalmente, esse braço, né, ele é o efetor. Ele tem que fazer as contrações necessárias, né, para realizar esse movimento de arremesso. É importante a gente ver, né, que nós temos aqui um comparador. O que é isso? O comparador, ele é detector ou avaliador. Ele compara o feedback do estado desejado com o feedback do estado real. Então, por exemplo, eu quero realizar um movimento, pode ser a prancha, né, que eu acabei de mostrar na imagem anterior. Então, eu sempre tenho um desejo, né, que aquela prancha ela seja executada de forma correta. Então, eu tenho esse estado desejado, que o meu executivo, né, ele sinaliza para mim. Só que quando eu vou executar essa prancha pelo efetor, né, os músculos, né, eles vão entrar em atividade, eu obtenho uma resposta. E com essa resposta, eu então tenho um feedback. O meu corpo vê o movimento que eu estou realizando. Isso seria então um estado real. Eu sempre tenho um desejo e um estado real. E o comparador, ele vai ver se o meu estado real está igual ao desejado, que o meu desejado é que o movimento seja o mais correto possível. E o comparador, ele compara, né, se está igual. E aí, qualquer divergência entre o estado desejado e o estado real, ele sinaliza como um erro, e aí vai gerar um novo estímulo para mim corrigir esse erro.
Então, é chamado de sistema de circuito fechado porque seu resultado ou ação é determinado por um executivo, executado, né, por um efetor e então é trazido de volta para o comparador na forma de informação sensorial ou feedback. Esse circuito aí de feedback, ele vai fornecer ao sistema a informação necessária para manter aí o estado desejado. Um exemplo, gente, dirigir um automóvel, por exemplo. O motorista ele utiliza a informação visual sobre a posição do carro na estrada para obter um feedback sobre a diferença entre a posição real do carro e o que ele desejava, né? Se as diferenças acontecem, o motorista ele assente como erro. Então ele percebe ali um erro e se uma correção se faz nesse caso necessário, o motorista ele vai determinar os movimentos de braços e mão necessários aí para trazer o veículo para a posição que ele deseja. E o sistema nervoso, ele então envia os comandos para os músculos para executar aqueles movimentos e os músculos os executam até que o veículo esteja novamente na posição desejada pelo indivíduo. Então, nós vimos aí que o sistema de circuito fechado, ele tem o executivo, o efetor, o feedback, o comparador ou mecanismo de detecção de erro. Então, o executivo, né? Ele é aquele que toma decisões sobre o estado desejado ou sobre ações corretivas necessárias, tá? O efetor, ele executa essas decisões, então ele é executante. O feedback aí, ele que vai fornecer informação sobre o estado real do sistema, então se o movimento real está de acordo. E o comparador, ele compara aí o feedback esperado do estado desejado com o feedback estereoceptivo e proprioceptivo do estado real e vai transmitir aí qualquer diferença para o executivo como um input, né? Como um estímulo. Então, gente, para movimentos lentos, os executantes eles podem fazer comparações durante a ação. Então, por exemplo, imagina aqui, né, na argola, o atleta ele consegue, né, ele consegue então verificar, né, ter um feedback se o movimento está de forma correta e ele pode fazer alguma compensação, algum ajuste aí durante a ação. Para os movimentos rápidos, eles vão então por exemplo, numa tacada aqui, né, que nós vemos na imagem, eles precisam esperar até que o movimento seja concluído, desculpa, para corrigir seus erros, tá? Então, nos movimentos, quando ele é de forma lenta, ele consegue, né, ajustar ali durante a ação, mas de forma rápida ele vai usar outro sistema e não o circuito fechado. Então, gente, o controle aí de circuito fechado, né? Dentro desse modelo conceitual, né? Nós temos aqui, isso a gente já aprendeu. Nós temos o input, que é o estímulo. Aí eu vou ter a fase aqui que ocorre no executivo, gente. A identificação do estímulo, a seleção da resposta e a programação dessa resposta. Aí eu tenho, né, o efetor. O que seria esse efetor? O programa motor, a medula espinhal e os músculos que vão ser ativados aí para executar aquele movimento. E eu tenho o output, que é a resposta, né? Então veja que lá do executivo eu tenho um estado desejado, que vai ser levado lá para o comparador para comparar com o estado real. Esse estado real foi desencadeado, né, pelo feedback estereoceptivo, então visão, audição gerou esse estado, e pelo feedback proprioceptivo, como por exemplo, força, comprimento muscular, posição da articulação, posição corporal, tá? Então vamos pensar aqui no passo a passo. O estímulo, quando o estímulo chega, né, ele é processado em um estado desejado, então é determinado. Então, o estímulo chegou, ele é processado aqui no executivo e determina um estado aí desejado. O desejado, ele representa o feedback que o indivíduo deverá obter se realizar o movimento corretamente e atingir com sucesso a meta desejada, né?
Isso fica aí registrado, então, no comparador, ok? Os comandos aí para atingir o estado de meta desejado, eles são enviados do executivo para o efetor. Então, é enviado daqui do executivo para o efetor. E que há um programa motor que produz os comandos de movimento, e esses comandos são enviados aos centros inferiores do sistema nervoso, localizado na medula, e o resultado é a contração dos músculos e movimento de articulações. Ok? Podendo então gerar uma resposta. O feedback que chega desses movimentos, né? Ele é comparado com o feedback sensorial esperado do desejado. Então, esse feedback que chega desses movimentos que foram feitos é comparado, né, com o feedback do estado desejado. Qualquer diferença entre o feedback esperado, né, que era o desejo, e o sensorial real e o estado real, ele é registrado como um erro de movimento. Então, vejam aqui, ó, no 6, um erro de movimento. E então, a mensagem de erro, ela é transmitida do comparador, então aqui, para o executivo, né? Para que na forma de um input, podendo então gerar outra resposta e corrigir aquele erro, né? Gerando novamente esse circuito. Então, por isso chama-se circuito fechado, né? Então, eu tô sempre podendo realizar essa correção, tá? Então, quando a pessoa, por exemplo, ela se move, várias formas de feedback proprioceptiva, né? Aí da sua musculatura, articulações, e estereoceptiva, visão, audição, são geradas. O feedback, né, proprioceptivo, ele vem das forças geradas nos músculos que se contraem, das pressões exercidas por objetos em contato com a pele, das articulações, então o solo lá em contato com o pé, que sinalizam aí mudanças na posição do meu corpo, tá? E a informação estereoceptiva, ela vem do ambiente e é sentida aí pelos receptores de visão, audição e algumas vezes até do olfato, gerando mais feedback. Então, por exemplo, se eu visualizo, né, algum objeto que vai atrapalhar em meu movimento, isso gera um feedback, né, uma informação estereoceptiva. Ok? Então, gente, esse sistema de circuito fechado, a gente tem que lembrar que ele sempre tem, né, um comparador, um efetor, um executivo e um dado muito importante, né, esse feedback. Podendo, então, ocorrer, né, a correção do movimento aí durante a ação. Gente, essas foram as referências utilizadas para montar essa aula. Eu quero agradecer a participação de todos vocês nessa videoaula. Espero que tenham gostado e nos vemos na próxima, tá? Muito obrigado!